Olá, meus queridos, como vão vocês? Meus queridos, muito está sendo dito agora, porque foi vendido essa ideia de que Now and Then seria a última música dos Beatles. É mesmo? Tem mais coisa nesse baú? Qual a música que realmente mereceria esse título de a última música dos Beatles? É uma coisa muito mais ampla do que você imagina, a gente vai passar por todas elas. Algumas não lançadas, outras lançadas e você nem sabia. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que eu tenho visto aí? Várias pessoas fazendo, principalmente o react, né, cara? Elas reagindo ao vídeo, ou então à música de Now and Then, as pessoas lá. É meio pateta, fica as pessoas chorando, aí coloca as thumbnail lá, aí coloca lá. É uma coisa meio estranha, né? Mas foi vendido para o grande público que essa é a última música dos Beatles, né? Então, falando um pouquinho dela antes da gente entrar num assunto mais sério, né? Não Andem foi vendida assim porque é um grande produto de marketing, né? É a última, acabou. Vai, compra agora, porque senão já era. Ficou sendo vendido dessa forma, né? E as pessoas meio que compraram isso, os jornalistas, o público em geral, né? Mas é mesmo, Now and Then realmente é a última música dos Beatles? Bom, se você for parar para pensar que nós temos um produto novo com John, Paul, George e Ringo dentro desse produto, você pode falar que realmente, né, na linha do tempo, cronologicamente, é realmente o último produto já lançado pelos 4 integrantes dos Beatles, né? Mas se a gente voltar um pouquinho lá para trás, vamos voltar aqui agora para o Abbey Road, né, cara? Ali por volta do dia 20 de agosto de 1969, é considerado a última vez que os 4 Beatles estiveram dentro do estúdio como integrantes dos Beatles, né? Eu estou falando dos 4, né? Um dia anterior, eles estavam decidindo que I Want You, She's So Heavy, ela era a música do John, e o John, ele ainda estava entretido ainda, porque ela foi a primeira música a ser gravada para o que viraria o Abbey Road. Ela foi gravada em fevereiro de 69 no Trident Studios, e ela foi muito ensaiada ali nos estúdios da Apple, ali logo depois do Get Back, né? Então, quando o John fez a Basic Track lá atrás, em fevereiro de 1969, ela acabou sendo, depois de muito trabalho, ela acabou sendo a última música que o John colocou alguns toques finais ali, né? Algumas pessoas acham que a última vez que um Beatle tocou no Abbey Road foi o Paul fazendo um overdub de piano um pouquinho antes dele falar The Love You Make, né, is equal to the love you take, né, e aí ele fez um overdubzinho rapidinho ali e tal, e aí é considerado a última coisa que foi tocada pro Abbey Road, né, mas no dia seguinte o George Harrison chegou a fazer alguns mixes diferentes de estéreo de Here Comes the Sun, né, mas fazer mix já não é mais tocar, né. Então acabou que sendo que I Want You, She's So Heavy acabou sendo a última música que houve overdubs que um Beatle tocou no Abbey Road. Logo depois de setembro, os Beatles não existiriam mais. E aí fica essa para você aí em relação a Abbey Road. Só um detalhe que eu vi algumas pessoas falando, a última música dos Beatles é The End, né? Meus queridos, eu não sei se vocês sabem disso, mas até o último dia, até o dia 20 de agosto, onde os 4 Beatles estavam ali, os 4 sentaram junto com George Martin e eles decidiam qual que era a sequência de músicas do álbum Abbey Road. Eu já fiz vídeo sobre isso, né? I Want You, ela terminaria o álbum. Aí você fala aí The End. The End seria o final do medley, né? E o medley, ele seria no lado do disco, né? O lado 2 ele terminaria com I Want You, She's So Heavy, com aquela barulheira do John indo até o final, né? Então, você não pode considerar The End como... acabou ficando, porque acabou The End do disco, né? Mas não The End of the Beatles. A música The End, ela nunca teve a intenção de ser a música que acabaria com os Beatles, seria a última gravação. Tanto é que no Epic ali depois tem Her Majesty, né? Mas aí é só uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Isso tá essa informação está no box super de luxo do Abbey Road, lançado em 2019, e também está ali no Beatles Chronicle e Recording Sessions do Mark Lewis e em outros livros, né, que falam sobre o disco Abbey Road. Bom, aí a gente dá um pulo no tempo para trás.
Aí você fala assim, como assim de para trás? Para trás. Ali em janeiro de 1967, os Beatles já tinham terminado em 66, em dezembro de 66, eles já tinham terminado Strawberry Fields Forever. Então, eles ali em janeiro, logo no iníciozinho de 67, depois do Réveillon, eles gravaram When I'm 64, e aí eles começaram a trabalhar em Penny Lane. Né, meus queridos? Há uma musiquinha que as pessoas ficam, Gilvan, conta a história dela pra gente, que não sei o quê, Carnival of Light. Carnival of Light foi um projetinho do Paul, né, o qual ele teve uma ajuda do John para poder gravar ali. Então, durante ali as gravações de Penny Lane, eles usariam essa música mais tarde num evento que aconteceria ali em 67, né? Mas nesse dia eles decidiram gravar. Então, eles fizeram loops tipo Tomorrow Never Knows, fizeram loops de instrumentos, de guitarras e tudo mais, e pá. E eles foram gravando um em cima de outro, overdub em cima de overdub, né? O John e o Paul. E o Paul e o John acabaram gritando aqui as partes vocais, eles começaram a gritar coisas como It's Alright, né? Que lembra um pouco o It's Alright lá em Revolution 9, né? E pasmem, não é piada minha, tá aí, né? O John e o Paul ficavam gritando Barcelona. Parece ser piada minha, piada pronta, mas engraçado como eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu fui pegar o Recording Sessions hoje de manhã e eu estava olhando sobre Carnival of Light, né? Porque é considerado uma música, apesar de ser uma colagem sonora tipo Revolution 9. E o John Lennon e o Paul ficam gritando Barcelona, Barcelona, por que não tenho a menor ideia? Se é alguma alusão que aconteceu com o Brian Epstein lá em 63, eu também não sei, mas não deixa de ser engraçado para nós Beatlemaníacos que conhecemos essa história peculiar do John Lennon e do Brian Epstein em Barcelona, né? Mas fora a piadinha, eles fizeram isso aí e tal, e depois colocaram num acetato para que o Paul usasse, né? Perguntado muitos anos depois, o George Martin foi perguntado sobre, você lembra dessas gravações e tal? O Mark Lewison perguntou ao George Martin se ele lembrava. Ele falou assim que não, e dá graças a Deus de não lembrar, porque o pouquinho que ele lembra é algo que ele não gostaria de ouvir novamente. Então fica aí Carnival of Light como uma quase música, né, e tal, que nunca foi lançada anos depois, na época do Anthology 2. Eles estavam escolhendo as músicas que iriam no Anthology 2, né? E lógico, 67 foi abordado ali com várias músicas, o Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour, e o Paul queria colocar Carnival of Light ali, né? Mas a música foi vetada pela Yoko, pelo Ringo e pelo George, né? Então, ou seja, não deve ser muito bom, não. E o George Martin também ficou feliz por isso aí. Então, a gente remove Carnival of Lights da história. Agora, dando um pulo um pouquinho mais para frente, nós vamos ali para 3 de janeiro de 1970, onde que as pessoas realmente consideram a última vez que os Beatles tocaram juntos. Né? No dia 3 de janeiro, foi decidido que, depois deles assistir uma colagem lá que o Michael Litzenhog havia feito do Let It Be, né, cara? O filme que eu tô falando, eles viram e falaram assim, pô, essa parte tá legal, mas essa música I'm Mine com o John e Yoko dançando e tal, a gente vai ter que gravar, né? Porque só tinha fragmentos de Twickenham e tudo mais e tal. Então eles combinaram no dia 3 de janeiro que os Beatles eles iriam se encontrar ali para poder gravar. Então o George, o Paul e o Ringo gravaram I'm Mine, né, para ser colocado ali no álbum que ainda se chamava Get Back, mas viraria o Let It Be, né? No dia seguinte, o George, o Paul e a Linda fizeram backing vocals, né, em Let It Be, né? O George fez um novo solo, ele já havia feito um solo em abril de 69, né? Porque aí, em abril de 69, todo o projeto de sem edição que viraria seu Get Back foi para as cucuia, né? Porque o John e o Paul decidiram gravar novos vocais em Don't Let Me Down, né? E a música Get Back, eles decidiram pegar uma coda de um outro take e colocar no rabo do Get Back, que eles acharem assim, fazendo a versão do Get Back do single, né? Que vocês conhecem muito bem. E teve também esse overdub de guitarra em Let It Be, né? Que foi na época que eles estavam começando a gravar o Abbey Road, eles estavam gravando, se eu não me engano, Octopus Garden e também You Never Give Me Your Money no Olympic Studios, né? Então o George faz um outro solo ali. Lá, então, o George agora em janeiro de 70, ele faz um outro solo, que é a versão que está no Larry B. Então agora você tem os seus dois solos, né? Você sabe de onde que eles vieram, né? Enfim, eles fizeram aquilo ali e o Ringo também fez alguns overdubs de bateria e percussão. Você consegue identificar, se você pegar, por exemplo, a Let It Be, que saiu agora no Super Deluxe do álbum Let It Be, né? No box, né? Você tem ali a Let It Be
com o solo original e a bateria original, e você vê realmente, e o baixo original que é tocado pelo John, você vê ali que o Paul mudou tudo, né? Ele mandou o Ringo tocar a bateria por cima, não, por cima não, mas colocar mais, né? O George fez um outro solo, né? E o Paul fez o baixo de Let It Be, assim como você conhece a canção, né? Então, mas aí, mais um pouquinho para frente, ao Phil Spector entrar nessa equação, no dia 1º de abril, não é mentira não, no dia 1º de abril de 1970, o Phil Spector estava ali em Abbey Road para poder gravar a orquestra para colocar em Across the Universe, em I'm Mine, claro, em The Long and Winding Road, mas nem o Beatle participou. Mas no dia da gravação de The Long and Winding Road, eles avisaram o Ringo que com os overdubs, aquelas camadas do Wall of Sound do Phil Spector, a bateria do Ringo estava sumindo, meus queridos, sumindo. Então era necessário que alguém tocasse a bateria. Poderia ser o pessoal da orquestra, 50 membros na orquestra ali. Mas o Ringo foi, e o Ringo tocou. Ele foi o último Beatle a tocar numa música dos Beatles enquanto os Beatles existiam. Se você achar que em abril de 70 os Beatles ainda existiam, né? Ainda não havia sido anunciado, né? No dia 1º de abril. Então, oficialmente o Ringo seria The Long and Winding Road, a última música que, né? Mas em relação à criação, bom, meus queridos, aí a gente tem que dar um pulo para 1994, 95, eu não vou repetir a história de Freeze the Bud e nem de Real Love, e muito menos de Now and Then, que você já deve estar mais careca do que eu de saber, né? Mas havia uma quarta música, que é a quarta música que o pessoal tá todo mundo falando, Giovanni, Grow Old With Me. Meus queridos, deixa eu contar uma versão reduzida dessa história aqui, que ela pode se alongar. John compôs Grow Old With Me na Bermuda, e ali em 1980 para colocar no álbum, né? Só que ele acabou empurrando ela para depois, ela acabou ele morrendo, e ela foi lançada em Milk and Honey, né? E ela tinha uma rhythm and box, que era um saco aquilo ali, né? Mas a música era muito bonita. Na verdade, o John, ele, além dele ter colocado música, ele musicou e alterou um pouco a letra de um poema do Browning e também da sua esposa. Então, o John faz Grow Old With Me, cuja letra é do Robert Browning, né? E a Yoko faz de Let Me Count the Ways, que era da esposa do Robert Browning, que era a Elizabeth, né? Que é Let Me Count the Ways. Então, você tem essas duas músicas que são poemas que não foram escritos por John e Yoko, mas sim por Robert e Elizabeth Browning, alguns anos, alguns séculos para trás. Então, o que acontece, meus queridos? Foi esquecido, foi lançado, papapá, no Milk and Honey, em 1984. Ela foi uma das 4 músicas que a Yoko deu pro George e pro Neil Aspinall. Há uma história que agora, meus queridos, eu não posso confirmá-la, eu não sei, sou um pouco exagerado que na fita está escrito lá, para o Paul, for Paul, né? Eu não sei se eu acredito nessa história ou não, e eu não sei se o John... O que eu lembro na literatura, de verdade mesmo, sobre as sessões de Double Fantasy, Milk and Honey, ali em 1980, é que quando o John fez Grow Old With Me, ele ele falou que era uma música que ele queria que o George Martin fizesse uma orquestração ali, um arranjo, uma orquestra e tudo mais. Tanto é que em 1998 ou 99 teve o Anthology do John Lennon, o George Martin era vivo, a Yoko Ono pede, o George Martin fez, está lá para você ouvir, né? E acabou sendo a versão que agora aparece nas coletâneas do John Lennon, com o George Martin. Ficou uma versão linda e maravilhosa, né? Então, essa coisa que para o Paul, eu acho um pouco meio forçado. O pessoal está falando que Now and Then estava escrito para o Paul. Em 1977, eu acredito muito não, mas enfim, tá rolando essa história aí, né? Então, o que aconteceu? Quando, muitos anos depois, volta de 2018, então, ou seja, aí Grow Old With Me foi completamente... Os Beatles, os Threetles, o George, o Paul e o Ringo, em 95, não chegaram nem a mexer com ela de acordo com a literatura. Não chegaram nem a mexer com ela. Now and Then, a gente sabia, pelo Jeff Lynne e tal, não, eles chegaram uma tarde, eles ficaram lá brincando. Bom, agora tá provado, realmente teve, a gente tem a música, agora tem filmagem e tudo mais. Mas de Grow Old With Me, ela já foi removida logo de cara. Por isso que a Yoko Ono pediu o George Martin. Sacou? Bom, enfim, mas tem mais um capítulo nessa história. Em 2018, o Ringo encontrou com Jack Douglas, que fora o produtor do Double Fantasy. E o Jack Douglas virou para o Ringo e falou com ele o seguinte, porque o Ringo ficou de gravar 2 músicas do John em 1981, mas o John morreu, né? Que era Nobody Told Me e também Life Begins at 40.
né? As duas músicas, o John, a Yoko lançou a versão do John, e a demo do John tá no Anthology do John, mas o Ringo nunca gravou. A vida começa aos 40, sendo que o John morreu aos 40, porra, é foda. Então acontece, o Jack Douglas contou pro Ringo que tinha uma fita que estava escrito, de novo, meus queridos, não sou eu que estou inventando essa história, tá escrito por aí para o Ringo. O que o John havia falado, essa música é para o Ringo, e era Grow Old With Me. Duvido, meus queridos, era uma música que o John, ele estava pensando assim, eu vou fazer essa música, eu vou musicar esse poema do Robert Brown, essa música vai tocar em casamentos, né, para sempre, né, e tal, e essa música ia casar com Let Me Count the Ways que a Yoko Ono havia musicado da Elizabeth Brown. Então, é meio, para mim, fantasioso achar que o John escreveu na fita. Essa música é boa pro Ringo. A música boa pro Ringo era Nobody Told Me e Life Begins at 40. E o Jack Douglas conta isso a história pro Ringo, e supostamente isso é verdade, tá? E supostamente o Ringo acreditou. Então o Ringo decide fazer uma versão no seu álbum de 2019, chamado What's My Name? Peace and Love, o chamado What's My Name, o qual o Ringo grava Grow Old With Me, com o Joe Walsh fazendo um solo meio que igual o Paul fez de Now and Then, né, assim, né, cumprimentando o George Harrison, mas o Ringo chamou o Paul para, além de tocar baixo em Grow Old With Me, para cantar com ele Grow Old With Me. Essa música é oficial, talvez você não saiba, está no álbum do Ringo de 2019, chamado What's My Name. Né? Então, ou seja, isso para mim colocou uma pedra em cima de Grow Old With Me, sendo um dia lançada pelo nome Beatles, né? Eu acredito, porque o Paul e o Ringo já gravaram, já lançaram, e acredito que eles não vão fazer isso novamente. Meus queridos, então, a derradeira, para a gente acabar, uma lenda, isso é lenda, não há nada escrito, de uma música chamada All for Love, de autoria Harrison e McCartney. Qual que é o meu ponto nisso aí? Ela pode existir? Pode. Ela pode ter sido gravada? Pode, eu não sei, sinceramente eu não sei. Gilvan, então ela pode ser a última música dos Beatles? Não, porque o John Lennon não participa dela, claro, né? O George e o Paul fizeram essa música ali, né, nos anos 90, né? Então, eles meio que bateram martelos, o Paul, o George e o Ringo, de que só seria Beatles se tivesse os 4 Beatles. O George Harrison sempre falou isso. Então, como essa música a gente não sabe primeiro se foi gravada, não sabe da existência dessa música, não sabe da demo dessa música, não sabe da letra dessa música, e a gente sabe muito bem que o John Lennon não vai estar nessa música, então eu acredito que All for Love vai ser uma coisa que talvez o Paul lance algum disco dele futuro, né? Ele tocando com o George Harrison, ele gravando uma música que fora feita por ele, pelo George. Mas essa é a história. Qual que é a última música dos Beatles? Meus queridos, vocês me digam aí, depois eu contar essa história todinha para vocês. Um grande abraço, vocês se cuidem.